Admiração. Admiração é uma palavra tão bonita, tão potente, mas que às vezes pode machucar, dependendo da sua conotação. Ah, mas ele é tão inteligente, ele é tão altruísta. É com ele que eu quero viver. É ao lado dele que eu quero estar. É dele que eu quero ser. Às vezes, a admiração ela nos traz certas certezas, seguranças. E é um caminho sem volta. De porto seguro a fundo do poço. É um sentimento muito perigoso, que nos leva, às vezes, a aceitar tudo pela ideia de admirar o outro. Meu casamento começou com fatos declarados e com as cartas na mesa. Eu cheguei e falei assim, olha, meu camarada, eu sei que eu sou jovem. Isso, às vezes, pode enganar um pouco. Mas eu tenho as minhas questões, tá? Eu tenho as minhas questões. Eu sou mãe solo. Eu estou sem grana, completamente sem grana. E eu tenho uma criança no espectro autista. Eu preciso de ajuda. Mas também não fiquei por baixo, não. Contei meus dotes, contei minhas qualidades. Falei, eu trabalho com moda, sou dançarina, eu pinto, eu canto, eu danço, eu sou pau para toda obra. Mas nunca foi o suficiente. Nunca bastou. E logo ali no começo surgiram os primeiros sinais. Só que eu ainda o admirava. Eu ainda tinha colocado ele lá, num pedestal. Eu dançava lindamente. Eu dancei nos melhores e maiores palcos do Rio de Janeiro, coberta de vaidade. Mas isso também não bastava. E começaram as primeiras questões. Olha, eu sei que você entende, eu respeito muito o seu trabalho, tá? Eu respeito demais o seu trabalho. Só que não tem como eu ficar com uma pessoa que dança nos palcos. Como é que funciona esse cachê aí? Como é que é esse esquema? Quanto é que você recebe? E se eu te pagar esse cachê, você de repente não precisa mais dançar? A gente estava nesse caminho. Então, ok, eu penso e vou lá, beleza, eu tenho tantos talentos, meus artesanatos. Entrei numa onda tão legal, mas tão bacana. Eu fazia lustres e luminárias lindíssimos de folhas de coqueiro, cobre, bambu, sisal, macramê. Um trabalho incrível, incrível, incrível. Aprendi a fazer elétrica no YouTube, no intensivão, foi sensacional. E simplesmente isso virou bagulho. Tudo que eu fazia era bagulho. Seus bagulhos estão enchendo a minha casa. Seus bagulhos não dão grana. Se não dá grana, não presta. Como é que você vai contribuir? Nada presta, nada serve. Você consegue entender que tudo que você vier a fazer tem que ajudar na renda dessa casa? Não dá grana, não presta. Nada funcionava, era foda. E aí, nesse período, diante de tantas humilhações e tudo que eu estava vivendo, surge meu segundo presente. A minha filha. Linda. Mas aí a gente tem uma questão. Nessa casa, o sono é doutrina. Uma pessoa precisa dormir bem para trabalhar bem, para pagar contas. E como é que uma pessoa dorme bem com criança chorando? Não combina, né? Me resta o sofá. E eu vou com o meu bebê dormir por algumas semanas no sofá, porque o provedor precisa descansar. Fazia sentido, sabe? Fazia muito sentido. Porque para pensar, eu não estou contribuindo na renda, então como é que eu vou ajudar? Ele precisa dormir, ele precisa descansar. Então, estar no sofá era bastante conveniente. Eu era útil de alguma forma. Dentro do jogo dele, com as peças dele, com o tabuleiro dele, tudo fazia sentido. Relacionamento abusivo é uma doença que vai te minando aos poucos, até você não se reconhecer mais. E eu estava exausta. Eu estava exausta. E eu continuo agora, até hoje, falar disso me cansa. E eu lembro como se fosse ontem, assim, eu estava deitada no sofá, deitada não, né? Deitada chega a ser um eufemismo. Eu estava largada no sofá, sem amor, sem sabor, sem cor, sem vida.
com a minha filha num carrinho e meu outro filho rodando, e rodando, e rodando, e rodando, sem parar. E eu não conseguia fazer mais nada. Estava assim, ó, largada lá. Mas me veio um pico de energia, como se fosse um vômito, que te... E isso veio e eu falei, vou fazer um bolo. Do nada, dessa loucura. Eu levantei e falei, quero fazer um bolo, eu vou fazer um bolo. Fui para a cozinha e fui fazer um bolo. Só que eu não imaginava que esse bolo iria me tornar um portal grandioso de esperança. Foi muito importante esse momento, essa coragem, essa força. E aí eu comecei a me questionar, caramba, as pessoas compram bolo? As pessoas vendem bolo? O que está acontecendo no mercado do bolo? Deve estar rolando alguma coisa. E aí, como eu já tinha todos os meus conteúdos de moda, eu falei, deve ter uma Pantone, deve ter uma característica importante, dá para colocar coisas ali. E eu comecei a pesquisar e criei uma persona, eu aprendi todo um negocinho ali na faculdade. Falei, eu criei uma persona, criei uma identidade visual, pensei nas cores, criei um objetivo. E naquela mesma semana, uma amiga minha, que era super influente, estava fazendo aniversário, eu liguei para ela e falei assim, amiga, posso te dar um bolo? Ela, pode, Fê, beleza. Só que no dia seguinte, ela me ligou e falou, Fê, todo mundo amou o seu bolo. Tá todo mundo pedindo seu telefone, ela me mandando vários prints, e tá todo mundo louco, todo mundo amou, falaram que era o bolo mais gostoso que já comeram na vida. Foi um Red Velvet, o melhor da cidade. E aí ela falou, cara, você tem que fazer, você tem que vender. Tá todo mundo querendo. E as pessoas elogiando, e eu falei, caraca, eu fiquei tão feliz. Eu estava, 2 dias antes, estava lá, morta, e eu vi pessoas me desejando coisas, as pessoas me querendo, pessoas interessadas, desejando carinho, desejando, sabe, muita coisa bacana, e era isso que eu precisava. Eu estava me alimentando de tudo que eu não tinha dentro do meu casamento, naquele bolo. E esse processo todo surgiu justamente o nome da minha marca, que é bem literal. É bem que vai, bem que vem. Eu não tive esforço algum para criar isso. Eu queria exatamente fazer isso. Eu queria dar algo para uma pessoa e receber de volta. Nunca se tratou de, eu quero que alguém me note. Não, era, vamos fazer uma troca justa? Eu tenho coisas legais para te oferecer. Olha para mim, olha o que eu faço de legal. E o que você tem para me oferecer? E aquilo foi me alimentando e foi me nutrindo. E exatamente tudo que estava faltando no casamento. Só que o início dessa jornada realmente da confeitaria surgiu até com a minha filha, quando eu comecei a fazer os primeiros mêsversários. E eu tinha tempo para isso, porque a cada mês a gente pode criar um bolo novo, uma técnica nova, uma pintura nova. E nesse momento eu acabei atraindo os meus primeiros clientes, mamães de bebês também, no mesmo cenário que o meu. Provavelmente até com as mesmas questões que as minhas. A gente tinha muito em comum. Muito em comum. E o mêsversário acabou que uniu a gente. Acredito que muita gente aqui possa achar que mêsversário é modinha. Uma coisa boba, um passatempo, aquele bolinho que faz ali do nada. Mas não é bem assim, não. O buraco é mais embaixo. E eu vou falar um pouquinho de mêsversário para vocês. Mêsversário está longe de ser um bolinho, de ser uma modinha. É um momento de respiro, de fôlego dessas mães, que muitas estavam vivendo seus casamentos fracassados, suas maternidades não idealizadas, nem tudo é tão romântico como parece. Muitas deviam estar sofrendo, muitas deviam estar lá dormindo no sofá, como eu. E aí, o que ela tem de útil? O que ela tem de legal? O que ela pode fazer? Onde ela é autônoma e dona da própria vida, das próprias escolhas? O máximo que ela pode fazer, às vezes, é escolher o bolo do mês que vem. E então, ela fica ali, fissurada, até às vezes meio descontrolada em planejar cada detalhe. E passa um mês e entra outro, e é um ciclo que te alimenta. E ela precisa muito daquele mêsversário do mês que vem. E quando vai chegando perto de fazer 1 ano, é uma dor, é um parto. Porque não é, não, meu filho está crescendo. Não, é o que eu vou fazer mês que vem. Fez 1 ano, o que vai rolar? E aí, para onde eu vou? E foi assim que surgiu minha primeira aluna. Uma mãe chegou para mim e falou, Fê, me ensina alguma coisa. Eu queria aprender alguma coisa, eu queria ser útil em alguma coisa. Você me ensina qualquer coisa? Eu não quero vender não, tá? Você pode ter certeza, eu não vou concorrer com você. Eu falei, não, que isso? E aí a gente começou a ter várias trocas, e todas as mães que vinham a mim, elas sempre vinham dividindo tantas dores.
As minhas primeiras aulas eram muito engraçadas, era mais choro do que aprendizado. E eu entendi ali a minha importância. Eu entendi a minha responsabilidade com todas essas mulheres, porque ainda assim elas viam força em mim. Elas paravam para pensar, caramba, ela está vivendo o mesmo que eu, coisas piores que eu, mas ela ainda está lá trabalhando com o bebê e fazendo. E elas precisavam que eu devolvesse isso para elas. Eu me alimentei muito, sempre foi uma troca. Eu me alimentei muito das necessidades delas e elas também me deram de volta atenção, força, confiança, amor, carinho, empatia. Sempre foi uma troca. Eu não estava mais triste, mais apática, mais sozinha. Aquele bolo lá, que eu levantei lá atrás, naquele sofá, aquele bolo, quando eu levantei, foi uma das escolhas simples, mais fortes e mais corajosas que eu fiz da minha vida. Eu levantei, eu abracei, eu fui abraçada, eu criei elo com muitas mulheres maravilhosas. Então, assim, dá tempo. Dá tempo, sim, de você encontrar o seu bolo. Pode ser qualquer outra coisa. Dá super tempo. Qual é o seu bolo? Vocês conseguem. Sempre passe para alguém. Se você conhecer alguma mulher, alguma mãe, passe isso adiante. Dá tempo. O que você vai fazer por você hoje? Obrigada.